Bom, vamos lá, vamos conversar. Daqui a pouco chega mais gente aí, a gente vai conversando enquanto isso. Deixa eu apresentar, ele já me conhece, mas eu sou Jorge Souza, eu sou jornalista, eu sou ex-editor da Náutica, que foi quando eu comecei a gostar desse tipo de assunto. E atualmente eu sou colunista da UOL, escrevo sobre o mesmo tema, que são as histórias do mar. O que eu estou fazendo errado aqui? Ok. É assim, estava conversando com o Renato aqui, que vai falar depois, completando a minha apresentação, eu sou jornalista, eu não sou velejador, eu não tenho barco, eu nunca tive barco, né? Eu sempre gostei muito de mar, porque eu fui criado na praia, né? Então, eu sempre gostei do mar. Eu gostava mais do mar do que da praia. E quando eu comecei a trabalhar na náutica, eu comecei a ouvir histórias que me contavam. Fulano contava uma história, outro contava outra. Eu falei, nossa, que história sensacional. Eu não tinha ideia da dimensão, da quantidade de histórias que aconteciam no mar. E aí eu comecei a juntar essas histórias, guardar. Algumas eu publicava na revista, outras eu botava na gaveta. E eu falei, um dia que eu tiver paciência, eu vou escrever essas histórias. E aí, quando eu saí da labuta diária da revista, eu comecei a fazer os livros que contam histórias, e o que eu vou mostrar aqui são mais próximos, sim? Tá bom. É que eu não quero fazer barulho para a galera que está vendendo barco lá, mas tudo bem. E aí o que eu vou mostrar aqui são 4 ou 5 histórias que estão em algum dos 2 livros aí, e eu vou começar com essa aqui. Mas eu vou pedir antes para você passar de novo o vídeo, porque essa história, na verdade, é uma história que embala o videobook do livro, né? Obviamente, a pessoa não é essa, as imagens são ilustrativas, mas a história é verdadeira. É isso aí. Pode parar. Então, agora vamos lá. Esse cara aqui chama-se José Alvarenga. Acho que vocês nunca ouviram falar, mas, enfim. Ele é um pescador, humilde pescador. Ele é salvadorenho. E esse cara fez uma coisa extraordinária. Para mim, a história mais impressionante de todas que eu já coletei para os livros é a desse cara aí. Em 2012, ele fazia parte de uma cooperativa de pesca muito humilde na costa mexicana, e ele saiu para pescar com um barco desse tipo aqui. Aliás, este barco. O barco era um simples casco de fibra de vidro, coisa de 5 metros de comprimento. Só tinha isso. Só tinha essa caixa de isopor e o motor, e essa caixa de isopor onde eles levavam os equipamentos de pesca e onde armazenariam o peixe que pescassem. Eu vou voltar aqui para o cara. Em dezembro de 2012, ele saiu para pescar. E aí ele chamou um colega lá da comunidade, que ele não conhecia muito bem, era mais jovem que ele. Ele, naquela época, tinha 36 anos, o outro tinha 20 e poucos anos. E eles saíram para pescar, eles iam pescar cação, tubarão. Afastaram coisa de mais ou menos 70 quilômetros da costa e começaram a pescar. No começo deu tudo certo. No dia seguinte começou a entrar um vento muito forte. Eles já tinham pescado uma quantidade boa e começou a entrar um vento muito forte. O companheiro dele não tinha muita experiência, começou a ficar meio assustado e ele resolveu voltar, abortar a pescaria, já tinha pescado, voltar. E aí o motor não funcionou. O motor não pegou. E aí eles tentaram, o vento foi aumentando, mas não teve jeito. Ele foi sendo levado pelo vento, pela correnteza, e foi uma tempestade muito longa, ela durou 3 dias, então eles foram sendo arrastados. E chegou um momento em que a comunidade deu eles como mortos, porque nesse mesmo dia, nessa tempestade, havia acontecido um naufrágio de um outro barco, então incluíram eles no pacote de que haviam morrido, mas, na verdade, eles não tinham morrido.
Mas a primeira coisa que ele fez para tentar amenizar o problema na tempestade foi se livrar de peso do barco. Então, eles jogaram fora tudo que eles tinham pescado. Na verdade, a única coisa que ele ficou, e ele conta isso depois, com uma faca. Ele só tinha uma faca. Bom, eles estavam na costa do México. E aí eles foram sendo arrastados pela corrente. E eles não tinham nada, eles não tinham água e não tinham comida. Tá? Eles começaram a sobreviver do que eles conseguiam capturar ali. Eles só tinham uma faca. E o que, na verdade, salvou, foi a salvação deles, foram tartarugas. Porque a tartaruga é relativamente fácil de capturar, porque ela sobe para respirar, ela é razoavelmente lenta, né? E, se ela for de pequeno porte, a pessoa consegue puxar, e ele tinha uma faca, então ajudava um pouco. E aí, com a tartaruga, ele tinha um alimento que, além da carne, ele tinha o sangue, que ajudava a hidratar o organismo. E, no começo, ele também conseguia capturar algumas gaivotas. Ele conta que ele usava uma técnica que ele ficava deitado. Ele, na verdade, sim, quando passou a tempestade, eles ficavam abrigados o tempo todo dentro dessa caixa de isopor para se proteger do sol, para evitar a insolação e aumentar ainda mais a desidratação. E aí ele usava um expediente, ele ficava deitado aqui quando ele via aves, imóvel, para tentar pegar alguma, e de vez em quando ele conseguia capturar alguma ave, mas uma gaivota, quando você tira a pena, não sobra nada, na verdade, né? Bom, isso foi... O purgatório dele começou em dezembro de 2012. Ao contrário dele, que conseguia se alimentar do que conseguia capturar, o colega dele não conseguia. Não conseguia. Então, ele entrou num processo de inanição e desidratação severa. E com 4 meses que eles estavam já nessa situação, durante 4 meses não avistaram ninguém, e nem foram avistados por ninguém. O colega dele morreu definhou. Isso que eu estou contando aqui é baseado no relato que ele fez depois. Tá? O colega dele definhou, e ele disse que ainda ficou um tempo com o corpo do colega no barco, até que ele, por fim, jogou no mar. Ele é muito religioso, eles rezavam no barco, tudo, e ele depositou o colega no mar, e ele conta que várias vezes ele teve desejo de se matar, mas ele não tinha coragem de se matar. Ele queria acabar com aquilo, mas ele não tinha coragem suficiente para acabar com a própria vida. Bom, então, com 6 meses, o colega dele já não estava mais lá, e também, mais ou menos nessa época, ele viu o único navio, ele estava no Pacífico, tá? Estava derivando da costa do México. Vou mostrar aqui, para vocês entenderem. Ele saiu da costa do México aqui, né? Então, ele começou a derivar para cá. E 6 meses depois, ele avistou, ele viu o navio passar. O navio estava tão próximo que ele viu pessoas no navio, ele acenou, a pessoa acenou de volta para ele, e o navio continuou. E ele conta, depois que ele fala, como é que aquela pessoa do navio achou que um pescador, numa canoa, estava no meio do Atlântico pescando, né? E não numa situação de perigo. Esse é o barco real. Bom, eles passavam o tempo todo dentro da caixa para se proteger, e ele começou a desenvolver cada vez mais técnicas, mais apurada para se alimentar. Então, quando chovia, ele pegava o próprio casco da tartaruga que ele tinha capturado e usava como um captador de água, e armazenava a água da chuva no próprio casco da tartaruga, e usava restos da tartaruga para, eventualmente, atrair a ave, para tentar capturar a ave, e assim era um círculo vicioso, mas era a única opção que ele tinha. Contrariando todas as probabilidades, quase 14 meses depois, 13 meses, quase 14 meses, na verdade, foram 438 dias.
Gente, 438 dias, se você olhar para trás, a gente não consegue lembrar onde a gente estava 14 meses atrás, né? Então, esse cara passou 14 meses na mesma situação aflitiva de agonia. 438 dias depois, levado só pela corrente, ele não tinha nenhum meio de propulsão, o motor estava morto, não tinha vela, levado só pela correnteza, ele foi dar nas Ilhas Marshall, uma das ilhas da Marshall. E era uma ilha onde morava só um casal, muito, muito humilde, que não entendeu nada do que ele falava, e ele conta que ele chegou lá numa situação absurdamente desesperadora, porque ele estava nu, não tinha mais roupa, ele só tinha uma faca, ele conseguiu botar o barco na praia, e ele desceu com uma faca na mão, nu, e viu um galo cantando, seguiu o barulho do galo, chegou num casebre, tinha um casal lá, e o casal, quando olhou para ele nu, com uma faca na mão, achou que o problema era outro. E ele não falava, ele falava espanhol, né? Ele estava na Ilha Marshall, que falou inglês. E, por fim, ele se fez entender, e ele foi resgatado pela Guarda Costeira das Ilhas Marshall, levado para a capital, mas aí que começa o drama dele, por incrível que pareça. O cara passou 438 dias no mar, sem água nem comida, capturando a água e comida, e, quando ele chegou, isso foi em janeiro de 2014, faz muito pouco tempo, né? E aí você começa a ver como o mar é impressionante. Nós estamos no século XXI, e 9 anos atrás, um cara passou 1 ano e 2 meses no mar e não foi visto por ninguém. Não tem satélites, não tem nada que descubra o cara no mar. Quando ele foi resgatado, isso começou a sair no mundo inteiro, choveu jornalista lá nas ilhas, eu quase fui, inclusive, porque eu fiquei impressionado com a história dele. E aí o pessoal começou a duvidar da história dele. Esse foi, para mim, a coisa mais cruel, porque esse cara, para mim, é um herói, né? Uma pessoa, uma capacidade de sobrevivência impressionante. Mas aí começaram a duvidar da história dele. E a dúvida vinha do fato seguinte: ele não estava tão mal de saúde para alguém que havia passado tanto tempo no mar. Ele estava razoavelmente saudável. Tem fotos aqui, vamos lá. Ele chegou assim, tá? Mas, para alguém que você considera que passou mais de 1 ano no mar sem recurso, ele estava bem. E aí o pessoal começou a duvidar que a história dele fosse verídica, né? Mas duvidou principalmente porque começaram a acusar ele de suspeita de canibalismo, que, na verdade, ele teria sobrevivido porque teria usado o amigo, o corpo do amigo, como um alimento. E foi um processo muito longo, muito cruel com ele, e ele cometeu um erro, porque, quando ele chegou nessa situação e começaram a duvidar da história dele, ele é muito humilde, na verdade, mas ele parou de falar da viagem dele. Ele falou, não vou mais falar. Mas ele falou que não ia mais falar porque ele foi orientado por alguém, possivelmente pela família, para não contar a história dele, para ele poder transformar isso num livro, num filme, alguma coisa, e tentar lucrar com isso. E o fato dele não falar sobre a viagem dele fomentou ainda mais questionamento de que a história não poderia não ser verdade, poderia ter sido inventada. Bom, esse cara aqui, vou voltar aqui, esse cara aqui foi levado de volta para o México, e até detector de mentiras eles aplicaram nele para saber se a história dele era verídica ou não. Foram checando tudo que ele falava, depois checavam tudo de novo. Aí foi polícia das Ilhas Marshall, foi polícia do México, até provar que a história dele era coerente. Era coerente. Quando ele chegou no México, ele procurou a família do rapaz que estava com ele, contou para a mãe do rapaz o que havia acontecido, como havia acontecido. Eu não tenho muitos detalhes, porque eles não revelaram. E, na ocasião, ficou tudo bem. Ocorre que, tempos depois, ele lançou um livro. Ele não escreveu, mas escreveram um livro contando a história dele, que chama-se 438 Dias, não tem no Brasil.
E aí a família do outro rapaz, quando viu o livro, começou a processá-lo. E essa história continua, ele continua sendo processado pela família do rapaz, que agora já entende que ele lucrou, de alguma forma, com isso. Então, assim, é uma situação limite que ele viveu, porque é inimaginável, eu acho que nenhum de nós aqui conseguiria passar 14 meses no mar sem nenhum recurso, sem nenhuma proteção, e chegar nesse estado aqui. Para mim, esse cara é um herói, é uma história extraordinária. Só para vocês terem uma ideia, antes desse cara aqui, o recordista de sobrevivência no mar tinha ficado 4 meses. Ele ficou 3 vezes mais. Aliás, foi um chinês que parou aqui no Brasil, veio dar no Brasil. Ele ficou à deriva no Atlântico e veio parar no Brasil, mas ficou 4 meses. Também usou técnicas. Ele também não tinha recurso nenhum, porque foi na época da guerra, o navio tinha sido bombardeado. Mas esse aqui ficou 3 vezes mais que o outro cara. Agora eu vou contar para vocês uma outra história que é bem divertida. Que é isso aqui, ó. Isso aqui é o seguinte. Em maio de 2000, 4 italianos, todos jovens, assim como esses dois aqui, resolveram atravessar o Atlântico dessa maneira. Tá? Na verdade, o plano, não dá para chamar de projeto, mas o plano não era deles, o plano era do pai de 3 deles, eram 3 irmãos e um amigo, e o pai dos 3, que já tinha feito uma série de doideiras na vida, já tinha atravessado o Saara com um paraglider, já tinha dado a volta ao mundo com uma lambreta, e aí ele resolveu que ele ia fazer uma travessia do Atlântico com um automóvel. Mas não um automóvel híbrido, não. Ele simplesmente foi num ferro velho, uma sucata, e comprou. Isso aqui é um Ford Taurus 90, não, deixa eu ver o ano dele aqui. É um Taurus 81 e um Passat 87. Mas, na verdade, é só carroceria, tá? Não tem nada. O que ele fez? Ele comprou isso aqui, tirou toda a mecânica, fechou embaixo, com chapa, encheu de poliuretano dentro, como se fosse uma boia, para flutuar. A única coisa que tinha de acesso dentro do carro é que aqui ele botou, em cima, na capota do barco, ele botou esse bote inflável, que, na verdade, é uma balsa salva-vida, mas que não tinha função de balsa salva-vida, porque ela era cortada aqui no meio, porque eles colocavam o fogareiro dentro da cabine, para não molhar e eles poderem ter comida. Era uma coisa absolutamente mambembe. E a propulsão que eles tinham, eles não tinham leme, não tinham nada, tá? A propulsão que eles tinham era esses, não dá para chamar de vela, mas, enfim, esses panos aqui, sustentado por uma espécie de andaime, né? Então, o objetivo deles era atravessar pela corrente das Ilhas Canárias para o Caribe. E aí eles fizeram isso. O incrível é que eles fizeram isso. Só que o projeto inicial era o pai ir com os 3 filhos. Só que o pai, pouco antes da partida, o pai foi diagnosticado com câncer, não pôde ir. E aí resolveram, e os rapazes chamaram um amigo para completar a equipe e saíram. Não tinha recurso nenhum, balançava demais, a tal ponto que 2 deles não aguentaram. Logo depois da partida, 2 ou 3 dias depois, eles disseram, não dá para a gente. Eles tinham um telefone satelital, pediram ajuda, vieram resgatar os 2, e os outros 2 que ficaram resolveram continuar a viagem. Então, eles uniam um carro no outro, como se fosse um comboio, ora ficavam lá, ora ficavam aqui. Eu conversei com um deles, tá? O cara está na Itália e continua fazendo isso. E é o seguinte, é muito engraçado a história deles, porque eles não tinham a menor noção do que eles estavam fazendo. E ele conta
que eles tinham um pequeno gerador que alimentava um VHF. De vez em quando, eles encontravam algum navio passando e eles tentavam contato para perguntar onde eles estavam, porque eles não tinham noção, né? Eles queriam saber se eles estavam indo na direção certa. E ele conta que quando eles se comunicavam com o navio e diziam como eles estavam fazendo a travessia, o cara de lá não entendia nada. Como assim, um automóvel? Eles chamavam de autonates. Autonates. Então, eles que o diálogo com os navios era hilário, porque eles tinham que explicar para os caras que eles estavam com 2 automóveis flutuantes. O fato é que esses caras fizeram uma travessia de 3.100 milhas, das Canárias até as Martinicas. Levaram, deixa eu ver aqui, deixa eu ver quantos dias eles levaram. ...117 dias. E eles chegaram, de fato, na Martinica, né? Mas era assim, não tinha divulgação, não tinha nada. Pouca gente ficou sabendo disso. E quando eles chegaram... Deixa eu ver se tem mais imagem aqui, eu acho que tem. Isso aqui. Isso aqui eles fizeram na partida deles, tá? Mas, olha, era como se fosse uma inundação, uma enchente, né? O carro sendo levado pela enchente, e eles passavam o dia inteiro assim. Eles pescavam, eles tinham comida liofilizada, mas eles pescavam muito, mais ou menos assim. Andava o tempo todo... ele fala que andava o tempo todo de cueca, os dois, só. Essa era a diversão. Essa foto aqui já não é nessa viagem. Isso aqui é ele... quando ele terminou essa travessia, ele resolveu aprimorar o projeto dele, que ele fala, e começou a comprar outros carros, adaptou o motor de popa, né? E ele fez uma volta pela Itália com o carro. E, quando eu falei com ele, que tem uns 2 anos atrás, ele falou que ele precisava muito de ajuda, porque ele queria fazer um filme contando a história deles, como uma homenagem ao pai deles. Por quê? Porque, quando eles terminaram essa travessia aqui, no dia que ele chegou, ele correu para o telefone para ligar para o pai, para contar que tinha chegado. E aí ele ficou sabendo que o pai dele tinha morrido dias antes, né? Então, o pai dele, na verdade, nem ficou sabendo que eles terminaram a viagem. Mas é uma figura esse cara. Ele mora em Gênova, esse é o Marco. O Marco e o Marcolino. O Marco era filho, o Marcolino era amigo. Os outros 2 irmãos desistiram. E ele continua fazendo isso. Ele continua com os projetos dele, ele quer fazer o filme, ele começa a falar que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo, que vai... Ele disse que uma vez já impediram ele de ir para o mar, dizendo que era perigoso. Uma figuraça isso aí. E essa história deles, na verdade... Isso é recente, foi no ano 2000 a travessia. Essa foto aqui é mais recente ainda, isso aqui deve ter uns 6 ou 7 anos atrás só. Mas essa história deles, ela, de certa forma, ela copiou a desse cara aqui. Tá? Esse cara aqui é um australiano, já morreu, chamava-se Ben Carlin, e ele combateu na guerra, e na guerra ele ficou sabendo, viu carros anfíbios, que ele não conhecia, o Jeep anfíbio, que era usado pela Marinha dos Estados Unidos. E ele ficou encantado com os Jeeps e pôs na cabeça que ele ia ter um veículo desse, porque ele queria navegar com o carro. Quando acabou a guerra, ele tentou, de toda maneira, comprar um carro desse, não achava. Ele procurou a Ford, fazia o Willys. A Ford, quando ficou sabendo o que ele queria fazer com o carro, disse que não ia vender o carro para ele, porque ele queria navegar no mar com o carro, e o carro foi feito para pequena travessia de rios, né, na época da guerra. E aí ele ficou sabendo de um leilão de sucatas do exército americano e conseguiu arrematar um Jeep todo podre. E aí ele começou a fazer modificações no Jeep. O plano dele era atravessar o Atlântico com o carro.
que ele queria fazer era atravessar o Atlântico com um jipe anfíbio. Mas, né, o primeiro problema é o seguinte: tá bom, e como é que você faz com combustível? Né? Como é que você vai levar combustível para atravessar? Supondo-se que isso aqui consiga atravessar o Atlântico, como é que você vai levar combustível nele? Mas ele era um cara absolutamente teimoso, determinado e obstinado. Ele botou na cabeça que ele ia fazer e não havia ninguém que conseguisse fazer ele mudar de ideia. E aí, ele começou a desenvolver maneiras de como resolver a questão do combustível. A primeira foi a mais tosca possível. Ele começou a tentar implantar tanques de combustível embaixo do carro, né? Aumentar a capacidade. Quando o tanque estava cheio, até que dava certo. Quando o tanque começava a esvaziar, o tanque começava a empurrar o carro para cima, né? Virava uma boia. E a primeira tentativa que ele fez de atravessar foi em 1948. Ele fez a primeira tentativa de sair dos Estados Unidos e cruzar para a Europa com o jipe dele. E o mais incrível é que... só fazer um parênteses. Ele construiu uma cabine, tá? O melhoramento que ele fez foi fazer uma cabine no barco. Ficou uma coisa assim. Tá? Mas o mais incrível, esse é o interior, tinha câmbio, tá? Que era um motor normal. Tinha carburador. Aliás, ele parava no meio do mar para limpar o carburador. Assim. Mas o mais incrível é que ele levou a mulher. Ele não foi sozinho. Ela resolveu ir com ele na aventura dele de atravessar o Atlântico. Na primeira travessia que ele tentou, não deu certo, porque o tanque subia, eles desistiram logo no começo. E aí ele fez alguns melhoramentos e ele resolveu instalar um sistema de levar tanque a reboque. Já que ele não podia levar embaixo do carro, ele falou, vou levar a reboque. Então, ele fazia um comboio aqui, puxando o tanque de combustível, que foi a segunda tentativa que ele fez, que foi logo depois de 1948, ele fez a segunda tentativa, mas também não deu certo. Mas não deu certo porque o jipe começou a quebrar inteiro, né? Inclusive o hélice, e aí eles tiveram que voltar. Na verdade, eles foram resgatados e voltaram para os Estados Unidos. E aí ele fez o terceiro melhoramento, que foi manter os tanques a reboque, mas criar um sistema de compensação do lastro. Então, na medida que ele ia consumindo o combustível do tanque, ele ia repondo o peso do comboio com água. E aí, aparentemente, deu certo. Ele continuou a navegação dele e tinha coisas assim, ó. Saiu aqui, Nova York. Tinha coisas assim, ó. Isso é um automóvel, gente, é incrível, né? Bom, ele conseguiu atravessar, tá? Em 1955, em 1954, ele conseguiu cumprir, ele atravessou até os Açores, parou nos Açores, consertou, que quebrava tudo, e foi pulando e chegou na Europa. Aí, quando ele chegou na Europa, ele estava mais entusiasmado ainda e resolveu dar a volta ao mundo com a máquina dele. E convenceu a mulher a ir junto, e em 1955 eles começaram a volta ao mundo, saíram de Londres, e o primeiro roteiro dele, ele foi até a Índia. Na verdade, assim, onde dava, ele rodava. Ele só entrava na água quando acabava a terra. Então, tudo que dava para rodar pelo asfalto ou pela terra firme, ele ia. Então, a maior parte do roteiro que ele fez até a Índia, na verdade, foi por terra firme. Quando ele chegou na Índia, a mulher dele desistiu da viagem. Ela falou uma frase até muito... Falou assim, aventura é uma coisa, masoquismo é outra. Chega, deu para mim. E aí, na Índia, ela saiu fora da viagem, e ele queria continuar a viagem. Ele conseguiu um outro australiano que topou ir com ele, e eles foram alternando água e terra, chegaram ao Japão. No Japão, o segundo colega dele também desistiu. Aí ele conseguiu um americano que topou fazer o trecho final, que era a travessia do Pacífico até os Estados Unidos, para completar a volta ao mundo. E é engraçado até porque o sobrenome do americano era Demente,
Tá? Então, e eles fizeram. E eles atravessaram o Pacífico. A travessia do Pacífico levou 2 meses e meio, eles levaram para atravessar o Pacífico. E ele chegou no Alasca, e do Alasca ele veio rodando de volta até Nova York e completou a volta ao mundo. Ele fez isso aqui, ó. É claro que isso não foi uma viagem numa tacada só, ele fez, né, foi parando, mas, mesmo assim, é uma coisa extraordinária, né? Alguém... Olha o sistema, olha que interessante. Olha o leme. Isso aqui é a chegada dele no Alasca. Bom, ele completou a viagem, e o carro dele acabou indo para o museu, na Austrália, está lá até hoje, na escola onde ele estudou. Ele morreu em 1980, mas o carro está lá, na cidade dele. É impressionante, né? Como é que alguém pode ter feito uma jornada desse tipo, atravessado um oceano com um automóvel feito para atravessar um lugar onde não tem ponte de rio, só isso. É uma história muito louca. Mas os italianos foram mais além, né? Porque esse aqui, pelo menos, tinha motor, os italianos não tinham nada. Não tinham nem carro anfíbio, aquilo era uma balsa, né? Essa aqui é uma outra história. Eu gosto muito dessa história, embora ela seja uma história meio pesada. Esse cara é um norueguês, está vivo, é um jovem ainda. Ele se chama Jarle Andøy. Ele sempre foi um aventureiro, um cara bem controverso, bem polêmico. Ele é novo, aí ele tinha 33 anos de idade. Velejador, tudo mais. E ele... Vou adiantar aqui. Esse é o barco que ele tinha, chamado Berserk. Berserk é uma expressão que significa... Marquei aqui. O Berserk é guerreiro feroz, alguma coisa assim em norueguês. Mas repara o estilo, né? O barco já tinha esse desenho meio... Eles se consideravam um viking moderno, e os amigos deles também se consideravam da mesma turma, todos imbuídos do mesmo princípio. E eles gostavam de fazer expedições radicais. Em determinado momento, ele convenceu canais de emissora da Noruega a, eventualmente, se demonstrar interesse em comprar um documentário sobre uma expedição na Antártica. E aí ele pegou 4 amigos, ele mais 4, e com o barco deles foram para a Antártica, não na Antártica do nosso pedaço, sim do lado da Nova Zelândia, do lado oposto. Ocorre o seguinte: como ele queria fazer um documentário sobre a Antártica, ele queria cenas bem impactantes, ele programou uma expedição na Antártica. Então, ele iria com o barco até uma península, naquela parte da Antártica, onde tem uma base da Nova Zelândia chamada McMurdo, e ele, nessa base, nessa baía, ele desembarcava, ele levava 2 quadriciclos aqui, ele ia desembarcar os quadriciclos, e ele e um dos tripulantes, que era ainda um garoto de 18 anos, eles iriam sair dali e andar de quadriciclo até o Polo Sul e voltar, porque ele queria fazer o documentário. Bom, aí começa a história meio cavernosa. Em 2011, foi quando ele resolveu fazer essa expedição. Só que, como ele queria fazer imagens bem fortes, ele queria o clima muito agressivo. Então, ele deixou propositalmente para ir para a Antártica no final da temporada, no final da janela, onde é possível você ir para a Antártica. Ele foi para lá em fevereiro, já é quase início do longo inverno da Antártica. E ele é totalmente rebelde,
E uma das coisas que ele se recusava a fazer, por exemplo, era fazer o seguro, que é obrigatório pelo Tratado Antártico, de quem vai para a Antártica é obrigado a fazer um seguro, até para custear um eventual resgate, que são complexos, são caros. E ele nunca fez isso. Já tinha ido para a Antártica antes, sem fazer o seguro também, e dessa vez ele fez a mesma coisa. Ele foi para lá sem cumprir os requisitos. E eles foram para a Bahia, ancoraram lá na Bahia, próximo à base científica de McMurdo. Só que, dias depois, chegou uma fragata da Marinha da Nova Zelândia. Eu vou mostrar um videozinho rápido dela, chamada Wellington. E a fragata, quando chegou na Bahia e viu o veleiro ancorado, entrou em contato com a base da Marinha, e dizendo: "Ah, barco assim está aqui". Não se sabe o que aconteceu em seguida desse diálogo. Mas o fato foi o seguinte: quando o navio da Marinha chegou na Bahia, ele, o capitão e o garoto já haviam saído com o quadriciclo para iniciar a expedição deles. E o combinado é que o restante da tripulação ia ficar ancorada na Bahia, esperando eles retornarem. Então, eles iriam fazer a expedição, fazer as filmagens e voltariam para o mesmo ponto. Quando a fragata chegou na Bahia, só estavam os 3 tripulantes no barco. Os outros 2, o capitão e o outro, estavam em terra firme. E aí, uns oficiais do navio visitaram o barco, supostamente para dizer: "Olha, vocês não podem estar aqui. Primeiro, porque isso aqui é uma área de segurança, porque da base, e porque vocês não têm autorização para estar aqui, por causa das questões do Tratado Antártico, basicamente o não pagamento das taxas". Eu acho que eu tenho uma imagem aqui. Você tem um vídeo aí, né? Então, espera só um pouquinho. Bom, isso aconteceu, deixa eu ver aqui exatamente... No dia que eles visitaram o barco, era início da tarde, eles foram informados pela tripulação de que o capitão estava em terra firme, mas, na verdade, eles já sabiam disso. Eu acho que já tinham todas as informações sobre o barco, sobre o capitão, sobre o cara problemático e tudo mais. E eles voltaram, a tripulação voltou para a fragata. E estava entrando uma tempestade muito forte na região. Eles sabiam que estava entrando, todo mundo sabia. Tá? Era uma coisa muito, muito ruim. Mostra o vídeo aí, para eles terem uma ideia. Isso que vocês vão ver foi filmado pela própria fragata, tá? No dia... nessa tormenta que entrou. Winter storms to come through the area, and from all accounts it was probably the most severe. Essa era a situação fora da Bahia. Tá? Dentro da Bahia não tinha essa condição de mar, mas era uma baía que não era uma baía totalmente abrigada. Dependendo do tipo de vento, ela poderia ficar perigosa, mas jamais teria, obviamente, essa ondulação. Tá bom. Bom, o que acontece, o ponto da história é o seguinte. Logo depois da visita da tripulação ao veleiro, o veleiro levantou ferro, tirou todas as amarrações e saiu da Bahia. Saiu da Bahia e foi enfrentar aquela situação de mar que vocês viram lá no final da tarde. O X dessa história é o seguinte: por que o barco saiu da Bahia? O barco estava ancorado num lugar razoavelmente seguro, muito mais seguro do que fora da Bahia, que tinha aquela situação. E por que o barco saiu? E aí começa a história, que é polêmica até hoje, e tem diferentes versões. Tem a versão do comandante do veleiro, do Yarley, e tem a versão do comandante da fragata. Bom, o fato é o seguinte: o veleiro saiu e, horas depois, emitiu um pedido de socorro e sumiu. O barco sumiu. Nunca foi encontrado o barco, nunca foi encontrado nenhum dos 3 tripulantes que estavam no barco. A única coisa que apareceu 2 ou 3 dias depois foi a balsa salva-vida do veleiro, mas vazia. Ela foi encontrada por um barco
da Sea Shepherd, que estava na região, e que foi socorrer também quando recebeu o pedido de socorro. Só acharam a balsa. Foi tudo que se achou desse barco até hoje. Quando o capitão desse barco e o garoto, que estavam em terra firme, teoricamente, eles não viram o veleiro sair. Mas a mesma tempestade que trouxe o mar forte entrou pelo continente. Então, eles pegaram essa tempestade quando eles estavam no meio da expedição do quadriciclo. E ele conta que ele tinha um telefone satelital, que ele fez contato, tentou fazer contato com o barco, não conseguiu, e ele fez um contato com um amigo dele na Noruega, que aí já informou para ele, falando, olha, o barco aconteceu isso, o barco sumiu. Né? E aí ele voltou com outro rapaz de quadriciclo até a mesma base, na mesma baía, mesmo McMurdo, e de lá eles pegaram o último avião da temporada que voltava para a Europa, e ele foi embora com outro rapaz, deixou o quadriciclo, foi embora, e foi embora acusando a Marinha da Nova Zelândia de ter obrigado o veleiro a sair de lá. E aí começa a história, porque o comandante do veleiro alega que foi a Marinha da Nova Zelândia que expulsou o barco da baía. O comandante da fragata e a Marinha da Nova Zelândia alega que não faria sentido fazer isso, porque caberia a eles próprios fazer o resgate, como, de fato, aquela filmagem é o navio saindo para buscar os caras. Porque, quando o barco desapareceu, foi emitido um alerta, mas demorou demais para eles tomarem alguma iniciativa, até porque parece que houve uma coincidência que havia, na mesma época, um outro veleiro norueguês com problemas na região. Eles confundiram um barco com outro, e a operação da saída da fragata demorou mais do que deveria, isso é verdade, mas não achou nada, naquele mar não achou nada. Então, a acusação que perdura até hoje é a seguinte: o comandante do veleiro acusa o comandante do barco, da fragata, e o comandante da fragata diz que eles não poderiam estar lá, primeiro, que eles tinham infringido a regra, mas que eles jamais expulsariam eles de lá da baía, porque eles mesmos é que teriam que fazer o resgate, como, de fato, tiveram que sair para fazer o resgate. Bom, aí começaram a surgir teorias do que poderia ter acontecido. Uma das teorias vigentes ainda, esse caso não encerrou. Na verdade, eu acho que esse caso nunca vai encerrar, tá? Até porque a Marinha da Nova Zelândia ela se recusa a divulgar as conversas que a base teve com o comandante da fragata quando viu que o veleiro estava lá ou o que aconteceu depois. Ela não divulga os dados, o que alimenta o norueguês a continuar acusando a Marinha da Nova Zelândia. Ele voltou para a Antártica no ano seguinte, porque, com o pouco que ele tinha feito de filmagem, ele conseguiu vender a filmagem para uma emissora da Nova Zelândia, conseguiu um dinheiro, comprou outro barco, voltou para a Antártica com outro barco, ele e o rapaz só que estava com ele, com o intuito de dizer que ele ia procurar os amigos. Mas, na verdade, ele foi lá para buscar os 2 quadriciclos que ele tinha deixado lá. Inclusive, ele alegou que o quadriciclo já não estava mais lá, que teriam sumido com o quadriciclo. É um cara bem controverso. Mas uma das teorias é que, na verdade, pode ter acontecido o seguinte. Claro que ele não admite isso de maneira nenhuma, mas é uma das teorias. Que, na verdade, o barco teria saído da baía sob ordem dele próprio, o comandante do barco. Por quê? Porque ele foi colhido pela mesma tempestade que estava lá fora, e ele teria, pelo telefone satelital, alterado o local de retorno dele. Em vez de voltar até onde estava esse barco, que era um caminho longo, ele teria mandado esse barco se deslocar para uma outra baía, mais próxima de onde ele estava. E, com isso, ele próprio teria feito o barco sair da baía. Né? Essa é uma teoria que já questionaram muito ele. Esse cara é muito controverso nas redes sociais, ele é muito agressivo, mas já questionaram muito ele disse que não, isso é um total absurdo, que jamais faria isso, colocaria os companheiros dele em risco, etc. Mas um detalhe interessante é que,
quando ele saiu do barco, ele nomeou um dos colegas dele de responsável pelo barco. E esse colega que ficou, na verdade, já estava substituindo um anterior, que era o original da tripulação, que havia se recusado a ir para lá tão tarde, assim, no final de fevereiro, porque ele já sabia que era perigoso. Esse cara está vivo, é um sul-africano, né? Quando aconteceu essa história, ele falou, olha, está vendo, eu falei que o negócio era perigoso. Enfim, esse caso continua acontecendo. Eu acho que a gente nunca vai saber direito o que pode ter acontecido, porque a Marinha não quer divulgar a conversa, e ele continua atacando a Marinha. Quando ele voltou a segunda vez para a Antártica, ele ainda voltou na situação irregular, e também não fez seguro, não seguiu o tratado. Eles, na verdade, eles se denominam piratas, né? São rebeldes piratas, mas são totalmente inconsequentes. Essa história é conhecida como o caso Berserk, que é o nome do barco. Se você ver o retrato dele, deixa eu ver se tem aqui. Essa aqui foi a última foto feita do barco pelo pessoal da Marinha, da fragata que visitou o barco. Estavam os 3 aqui no barco. Foi a última foto. Na verdade, no dia seguinte, o barco sumiu, tá? E é isso aí. Essa história, na verdade, não está nem no livro ainda, porque eu ainda continuo seguindo essa história. Eu gostaria muito de conversar com ele, mas ele é muito arredio, sabe? É muito arredio. Eu já li várias entrevistas que ele deu, e ele tem um raciocínio, ele é inteligente, ele tem um raciocínio coerente, mas não necessariamente verdadeiro, sabe? Agora, o que aconteceu? Por que o barco saiu da Bahia? Tem 2 versões. É isso aí. Agora é o seguinte, quem vai contar a história, eu vou sentar aqui para ouvir, é o meu amigo Renato. Vai contar uma história muito bacana, que vale a pena a gente ouvir. Gente, se alguém se interessar pelos livros, tem alguns aí, tá? Tá bom? Obrigado pela audiência, tá?